Olá a todos, hoje eu vou falar um pouco sobre a Trindade. Muitas pessoas não sabem o que é a Trindade e nem do que consiste a crença trinitária. Na minha experiência com apologética, eu percebi que mesmo os trinitários mais eruditos acabam, vez por outra, errando em sua defesa da Trindade, muitas vezes fazendo argumentos e dando respostas que não são compatíveis com a crença trinitária. O erudito Norman Champlin disse: segundo a teologia vulgar da Igreja Cristã, não se faz a distinção entre o triteísmo e o trinitarianismo. Isso envolve não somente os leigos, os simples membros das igrejas evangélicas, mas também os seus próprios ministros. O pastor evangélico comum, ao ser solicitado a apresentar uma definição de Deus, dará uma resposta triteísta e não trinitarista. Então aqui nós vemos que até mesmo os eruditos protestantes admitem que muitas pessoas que acreditam na Trindade, não apenas os leigos, mas também os clérigos, os pastores, eles simplesmente não sabem definir a Trindade. Eles acabam definindo o triteísmo e às vezes também o unicismo. E visto que nem mesmo os trinitários conseguem entender a Trindade, quando as testemunhas de Jeová conversam com trinitários, muitas vezes elas também são confundidas, visto que quando a pessoa tenta explicar para nós a crença dela, a pessoa mais nos confunde do que nos explica, porque nem mesmo a própria pessoa entende a crença que ela está tentando explicar. Portanto, eu vou explicar o conceito trinitário, eu não acredito nele, mas eu vou explicá-lo para que você possa entender o que é a Trindade e assim saber rebatê-la de forma correta. Antes de tudo, é importante explicar que a Trindade não tem lógica. Veja o que diz Norman Champlin, o erudito já citado. Ninguém encontrou ainda uma maneira de fazer o trinitarismo corresponder ao monoteísmo absoluto, embora uma teologia muito complexa tenha sido criada nessa tentativa. Não há qualquer maneira clara e lógica de expressar a ideia. Então fica claro que a Trindade não faz sentido e isso é admitido mesmo por trinitários. A crença trinitária consiste do seguinte: existe um único Deus. Esse Deus é o Pai, esse Deus é o Filho, esse Deus é o Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Contudo, não são três deuses, mas o mesmo Deus, um só Deus. O nome do Deus Trino é Jeová ou Javé. O Pai é Jeová, o Filho é Jeová e o Espírito Santo é Jeová. No entanto, não são três Jeovás, mas apenas o mesmo Jeová. Embora o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam o mesmo Jeová, o mesmo Deus, o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Ou seja, existem três pessoas, uma não é a outra, mas não existem três deuses. Cada uma dessas pessoas é plenamente Jeová, é plenamente o Deus Supremo. As pessoas não são um terço de Jeová. Ou seja, o Pai não é um terço de Jeová. O Pai é plenamente Jeová. E embora o Filho também não seja um terço de Jeová, mas plenamente Jeová, existe apenas um Jeová, que é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, e embora o Pai não seja o Filho, e o Filho não seja o Espírito Santo, e o Espírito Santo não seja o Pai, não há três Jeovás, mas apenas um Jeová. Essa é a doutrina da Trindade. Muitos cometem erros ao tentar defender a Trindade. Eles acabam defendendo o triteísmo. Eles dizem o seguinte: a Trindade é assim, existem três pessoas distintas e separadas, cada uma delas é plenamente Deus. Bem, isso não é Trindade, isso é triteísmo. Quem acredita nisso são os Mormons. Existe também o unicismo. De uma maneira conceitual, o unicismo é mais fácil de entender que a Trindade. O unicismo diz o seguinte: não existem três pessoas divinas, existe apenas uma pessoa divina e suprema que é o Pai. Por ser onipresente, Deus veio à Terra em forma humana, mas mesmo assim permaneceu nos céus. Visto que, para ser humano, Deus teria que nascer, então Jesus é chamado de Filho de Deus a partir do seu nascimento na Terra. No entanto, Jesus Cristo não é outra pessoa separada de Deus, ou outra pessoa que não é o Pai. Jesus Cristo seria o próprio Pai, encarnado e nascido em forma humana. Assim, Jesus Cristo é o Pai é o Pai e o Espírito Santo é o Pai. Existiria só uma pessoa e não três pessoas. Esse conceito é mais lógico do que o trinitarianismo.
E por causa disso, muitos trinitários acabam defendendo este unicismo em vez de trindade, quando vão argumentar sobre a trindade. Outros trinitários acabam defendendo triteísmo. E isso ocorre não apenas com os leigos, mas com os clérigos, com os pastores, inclusive com grandes eruditos bíblicos. Por exemplo, muitos trinitários tentam usar Isaías 9,6, que chama Jesus de Pai Eterno, para tentar provar que Jesus é Deus. Só que na Trindade, Jesus não é o Pai Eterno, Jesus é o Filho Eterno. Portanto, quando um trinitário alega que Jesus é o Pai Eterno, para tentar provar que ele é Deus, ele está argumentando para o unicismo e não para a Trindade, porque na Trindade o Filho não é o Pai e o Pai não é o Filho. Alguns trinitários também incorrem em triteísmo ao tentar defender a Trindade. Por exemplo, quando lhes dizem que Jesus é igual a Deus. Isso é impossível, porque na Trindade Jesus não é igual a Deus, ele é o próprio Deus. Se Jesus fosse igual a Deus, então ele seria outro Deus igual a Deus, porque eu não posso ser igual a mim mesmo. Outro erro frequente cometido por trinitários é dizer que, assim como o filho de um humano é tão humano quanto seu pai, o filho de Deus seria tão Deus quanto seu pai. Só que isso não é trindade, isso é biteísmo, são dois deuses nesse caso. A questão não é se Jesus é tão Deus quanto o Pai, mas se ele é o mesmo Deus que o Pai. Porque na Trindade, Jesus não é tão Deus quanto o Pai. Ele é o mesmo Deus que o Pai. Na Trindade não existe separação de divindade para que Jesus pudesse ser filho de Deus e tão Deus quanto o Pai. Por exemplo, eu não sou o mesmo humano que meu filho. Nós somos dois seres distintos. Nós não somos da mesma essência, como alguns pensam. Essência tem a ver com o ser. Ou seja, para que eu e o meu filho fôssemos da mesma essência, nós teríamos que ser apenas um humano com duas cabeças, ou duas pessoas. E mesmo assim haveria uma separação, pois nesse caso haveria uma união corpórea. E união corpórea não é a mesma coisa que união de essência, de ser. Assim, se Jesus é filho de Deus, no sentido que o meu filho é meu filho, então existem duas divindades distintas. Se elas são iguais, então existem dois deuses iguais, biteísmo. Se você disser que elas não são iguais, então existe o unitarismo da pré-existência de Jesus, que é a crença que nós, testemunhas de Jeová, defendemos. No unitarismo da pré-existência, Jesus é literalmente o Filho de Deus. Ou seja, o Filho literalmente nasceu de Deus, e por isso não é um ser eterno. Mas visto que ele é literalmente o Filho de Deus e que ele nasceu de Deus, ele herdou atributos muito próximos de seu Pai. Portanto, ele pode ser chamado de um Deus, porque ele tem atributos divinos herdados de seu Pai. Ainda assim, tudo o que ele tem e o que ele herdou de seu Pai. Esta era a crença defendida, por exemplo, por Justino, o mártir, que é considerado um dos pais da Igreja. Tertuliano também tinha essa visão. E, sem sombra de dúvidas, essa crença é apoiada e expressa em todo o Novo Testamento, que chama Jesus de Filho de Deus. Mas, vez por outra, em raros casos, Jesus é chamado de Deus unigênito, um Deus, ou recebe alguns títulos divinos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço, fique em paz.